Fala galera, beleza? Então esse vídeo aqui vai ser um vídeo sem edição, tá? Se quiser adiantar o vídeo aí, pular, para ficar como um teste referencial dessas fresinhas de 2 milímetros, dois cortes retos paralelos. E eu vou passar aqui algumas informações complementares, já que no outro vídeo eu não mencionei algumas informações que talvez seriam importantes mencionar. Seguinte, tá? Mencionei que seria possível trabalhar com essas fresinhas de 2 milímetros dando passe de 5 milímetros. Mas é importante que nessa condição, uma fresa com um corte bom, ok? Então não adianta você pegar uma fresa que você já usou por muito tempo, querendo ou não, por mais que seja madeira e tudo mais, vai perder o fio de corte. Se você tentar cortar com passe de 5 milímetros mais ou próximo disso, vai quebrar a fresa se ela tiver com o corte ruim. Beleza? Outro aspecto, é interessante que se tenha um sistema de remoção ou aspiração. Porque quando você está trabalhando com passes grandes e tudo mais, esse tipo de fresa ela não retira muito bem ou de maneira eficiente o pó da onde ela recortou. Então, às vezes você recorta a peça, você vê que fica cheio de pó ao redor da peça. Então, se você está dando um passe 5 milímetros e está ficando muito pó ali e tal, esse pó vai contribuir de maneira negativa. Vai ser a mesma coisa se você estiver trabalhando com passe superior a isso. Ok? Então vamos lá. O teste vai consistir basicamente do seguinte. A máquina vai recortar 4 quadrados aqui, sendo que em cada um deles ele vai ir, digamos, aumentando a profundidade de passe, sendo que vai começar com 2, depois com 3, 4 e por fim passe com 5. Esse último passe com 5 é até um pouquinho mais que 5, porque está especificado para atravessar o material. Então aqui é um MDF laminado de 15, pode dizer 16 milímetros, 15, 16 milímetros. Nesse último aqui ele vai fazer o recorte com apenas 3 passadas. Velocidade de trabalho que está aqui é de 1.800 milímetros, a velocidade de avanço. O spindle está na rotação máxima dele aqui, que seria os 12.000 RPM. É o chinês de 500 watts. Mencionando que a minha máquina ela tem motores de 15 quilos. De 15 quilos. NEMA 23, 15 quilos. Então são essas as referências. Outra informação também, em todos os recortes ele vai fazer, a fresa ela vai fazer a entrada suave no material. O que é isso? Acho que no Articam é conhecido como entrada em rampa. A ferramenta ela acho que está entrada em rampa. Você especifica uma distância, então por exemplo eu digo assim, 30 milímetros. Então nesses 30 milímetros a máquina ela vai começar a entrar no material e no final dos 30 milímetros ela vai ter chegado na profundidade para realizar o passe. Tá? Então como é vários passos, ela desce fazendo uma rampa nesse percurso, nessa distância que você determinou, aprofunda até o passe, faz o recorte total e assim por diante. Tá? No caso do Aspire é a entrada suave. Então aí os primeiros 3 ou talvez 4 minutos vai ser tipo só um rebaixo para ela vai escrever tipo assim 2, 3, 4, 5 em cima. Então se quiser pular o vídeo já para a parte dos recortes, vai ficar sem edição. Fica como uma referência de ruído e uma referência de corte. Eu vou utilizar o sistema de aspiração, pelo menos nos passes mais profundos aqui, que serão de 4 e de 5 milímetros. Beleza? Então, acho que basicamente é isso. Então, vamos lá. Opa. Problema na chavinha.
aí, galera, para quem acompanhou, tá? Realizou os cortes de acordo com as passagens pré-determinadas. Reforçando novamente o que eu mencionei aí, tá? Essa questão desse pó que acumula quando você tem não tem um sistema de aspiração de pó, faz com que vamos dizer assim, a força ou a tensão necessária que a fresa faça para recortar o material seja maior. É um passe de 5 milímetros, mas se tiver cheio de pó na canaleta ali, onde já deu o outro corte, isso vai contribuir para que pareça que é um corte maior do que isso ainda. Tá? Então tá aqui, não chega a fugir muito do especificado, mas se a gente for bem rigoroso, é óbvio que tem uma diferencinha, principalmente nesse daqui, fugir um pouquinho. Esse daqui um pouco mais. Agora tipo 2 e 3 milímetros está muito dentro do muito bom, entendeu? Então toda vez que eu vou recortar uma peça, eu preciso de uma precisão melhor, eu trabalho com passes menores. Tá? É peça pequena, é trabalho que tem detalhezinho e tal, beleza. Quer trabalhar vai trabalhar com peças maiores, você pode trabalhar com passes maiores, tá? Aqui 5, aí é para peças maiores mesmo, tá? Não tem questão de necessidade de detalhe. A fresa estando com o corte bom, ela vai cortar sem problema. Tá? Não adianta agora eu pegar uma fresa que eu já trabalhei muito tempo e tentar recortar para 5 milímetros, vai quebrar, tá? Empresas grandes e tal que trabalham com essas coisas, elas utilizam, elas pré-estabelecem até, digamos, um prazo de validade, assim, recortou 3 material, já substitui a fresa, entendeu? 3 material. Recortou a quantidade X de material, já substitui a fresa, porque a quebra de fresa durante o processo vai ser perda de tempo, tem que substituir, tem que reiniciar e tudo mais, tá? Então dá para cortar com parte de 5 milímetros sem problema, não é muita exigência. A minha máquina, eu mencionei as características aí, motor NEMA 23 de 15 kg e fuso de esfera aqui, tem o de 16 milímetros e tem esse outro aqui que é 14, mas ambos são de passe 5, beleza? Então é isso aí, galera, gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos, falou? Ó, aqui até dá para ter uma referencinha melhor, tá vendo que esse de 5 ele tá um pouquinho, fugiu um pouquinho, mas esses daqui, ó, perfeitinho. Falou!